Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, em mais essa aula. Queremos desde já convidar você para participar conosco nesse momento. E desde já, Rafael, agradecendo a todos os nossos inscritos que têm comentado, que têm compartilhado, que têm curtido. Tem sido uma bênção. Continue nos ajudando. Queremos que você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações. De certo, você será abençoado no nosso canal. E também já queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores. Entre tantos, queremos agradecer a Marca da Paz. Camisa boa e camisa de crente, camisa elegante, procure Marca da Paz. Pinheiros Tecnologia, onde você encontra, Rafael, material de primeira qualidade, suprimentos de informática, computadores. Passe lá na Pinheiros Tecnologia, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, e você vai ser abençoado. E também Chiquinho Sorvete, um dos melhores sorvetes da nossa região aqui de Ananindeua, próximo ao Complexo do 8. Gírios Recepções, onde você tem um bom atendimento, tem um bom clima, um clima agradável para você fazer a sua recepção, para você fazer a sua festinha com preços acessíveis. Não deixe também de visitar a Gírios Recepções, também ali próximo ao Corpo de Bombeiros. E por fim, Avalanche Lanches, lanche que tem aqui na Praça do Carnaúba, aqui no Ipuí. Lanche bom e lanche barato. Bom pessoal, trimestre novo, revista nova. Está aqui o tema Cobiça e Orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então, nós vamos estar estudando esse tema no decorrer deste trimestre. Nós queremos convidar você a estar conosco, participando, aprendendo, sendo edificado em cada edição. E durante esse trimestre, 3 temas importantes aparecem com mais ênfase, que é a respeito do dinheiro, do sexo e do poder. Com relação ao dinheiro, nós estaremos tratando da lição 2 à lição 5, sexo da lição 6 à lição 9, e sobre poder, para finalizar, nós também estaremos tratando da lição 10 até a última lição desse trimestre. E nós devemos entender, antes de entrarmos na nossa lição propriamente dita, que a lição 1 estará dando uma introdução para todo este trimestre. A lição 1 estará dando um aparato geral para que possamos entender com mais clareza sobre o dinheiro, o sexo e o poder. E, portanto, nós temos um objetivo trimestral, que é cada um de nós estejamos prontos e preparados para resistirmos às tentações no que tange a estas 3 coisas importantes para a nossa vida. Lição de número 1, com o tema Um mundo imerso numa cultura materialista. E o texto do dia, Rafael? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. E a síntese? A síntese diz: o crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, egoísta e efêmera, mas não se deixa dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Ora, falando em 1 João, é necessário nós entendermos que nesta carta, nesta epístola, algumas palavras se destacam, entre elas conhecimento, justiça e concupiscência. E lá, naquela localidade para onde João escreve, havia alguns falsos mestres que estavam pervertendo o conhecimento verdadeiro. Eles estavam colocando o conhecimento materialista acima de tudo e acima de todos. E neste embate, o apóstolo João ele deixa bastante explícito que o conhecimento que leva à salvação é aquele que nos leva à prática da justiça, é aquele que nos leva à prática de fazer o bem a todos sem olhar a quem irá receber o bem. E neste conflito surge uma guerra entre a justiça e o mundo materialista. E é a partir daqui que entra a nossa lição. Primeiro tópico: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Rafael, mas o que é o mundo? Nós precisamos parar para refletir agora sobre o que é o mundo. A palavra mundo é traduzida no grego como cosmos, que no Novo Testamento nós encontramos 3 explicações sobre este mundo. O primeiro é o mundo que Deus criou. Em Atos capítulo número 17, versículo 24, o texto diz que Deus ele cria um mundo. O segundo mundo, Rafael, é aquele que Deus amou, que foi alvo do seu amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, falamos das pessoas que Deus amou e entregou a sua vida por elas. E o terceiro mundo é o sistema que se opõe às coisas de Deus, às coisas espirituais. Então, existe estes 3 mundos e nós vamos nos ater durante esta lição, durante essa revista, a este terceiro mundo, que, diga-se de passagem, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo ele diz lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então nós entendemos que existe um mundo que nós não precisamos tomar conformidade com ele.
E só para concluir, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós voltamos aqui ao que o Rafael já falou na introdução, que é a justiça de Deus versus o mundo. Então, existe um mundo a nós não nos conformarmos, e existe uma justiça a ser praticada. Então, aqui é como se fosse a nossa vida espiritual lutando contra um mundo que nos cerca. E o apóstolo João ele deixa bastante claro na sua primeira epístola que nós cristãos não devemos amar este mundo que se opõe à justiça de Deus. E ele deixa bastante explícito na sua carta que existem 3 tipos de pessoas: as que não conhecem a Deus, as que são contrárias à igreja de Cristo e aqueles que são dominadas pelo maligno. Nós então devemos amar o mundo como Cristo amou o mundo, dando a sua vida. Mas nós não devemos amar este mundo no que diz respeito àquele que se opõe à justiça divina. Então, Rafael, nós entendemos que existe um sistema que nós precisamos desprezar, mas existe um mundo que nós precisamos amar. E sabe o que é interessante? É que esse mundo nós precisamos amar, na maioria das vezes ele nos odeia. E é isso que Jesus ele fala em João, capítulo número 17, versículo de número 14. Ele diz que Deus nos deu a palavra e por isso o mundo nos odeia. Então existe um mundo que nos odeia, mas que também é sedento pelo nosso amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, os apóstolos eles ressaltam sobre um amor que é necessário haver em comunidade. E, portanto, Jesus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus conclui essa ideia de maneira magistral. Lembre-se, o mundo que nós não temos que amar é o sistema que se opõe a Deus. Mas as pessoas do mundo são sedentas pelo nosso amor. Ame, porque você é um instrumento do amor de Deus aqui na terra. Tópico de número 2. A cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. A cobiça da carne, ou a concupiscência da carne. Vamos entender melhor esse termo concupiscência. No latim, ela fala de um forte desejo, quase que incontrolável, que dependendo do contexto, concupiscência é sinônimo de libertinagem. E libertinagem, ela fala de não saber usar adequadamente a liberdade que temos. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13, ele diz: fomos chamados à liberdade. Não useis então da nossa liberdade para dar lugar à carne. Porque isso é muito sério, Rafael. Nós somos inclinados para a carne, nós somos tendenciosos a fazer os desejos da nossa carne. Mas quando nós fomos chamados por Cristo, nós precisamos entender que agora nós temos que lutar contra esta carne. A concupiscência da carne, ela fala disso, de uma falta de domínio sobre os desejos da nossa carne. Quando nós fomos chamados a Cristo, no capítulo 5, versículo 24 de Gálatas, o texto diz que nós fomos crucificados com Cristo. A partir disso, nós precisamos lutar contra a nossa carne. E sozinhos nós não conseguimos, Rafael. É por isso que, no versículo de número 16 do mesmo capítulo 5 de Gálatas, o texto diz que o Espírito, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a lutarmos contra os desejos da nossa carne. Diga-se de passagem, Rafael, um dos frutos do Espírito que ainda em Gálatas é mencionado é o domínio próprio ou a temperança. Então, é o Espírito de Deus habitando em nós e nos ajudando a vencer os nossos desejos carnais. Por nós não conseguimos. O Espírito de Deus que habita em nós nos ajuda a vencermos isso. Agora, tratando sobre a cobiça dos olhos, por muitos os olhos é considerado a janela da alma. Jesus, no Sermão do Monte, ele profere a seguinte palavra: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E existem, Leco, 3 exemplos clássicos que relatam o perigo de nós darmos lugar à cobiça dos olhos. Primeiro, Adão e Eva. Exatamente, Rafael. Em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, conta ali de como Eva ela foi seduzida pela serpente. Primeiro o que vem antes é a serpente conversando com Eva. O versículo 6 ele vai dizer que Eva olhou para o fruto e desejou. E o pecado, e depois que ela come, o pecado ele é instalado, mas iniciou porque ela olhou. Muito cuidado. Exatamente. E o segundo exemplo clássico é Acã.
em Josué capítulo 7, versículo 20 e versículo 21. Diz que Acã, ele desejou, ele cobiçou uma capa babilônica. Ele toma aquela capa e todo o povo israelita ele sofre, tristemente o povo de Israel sofre. E por fim, o terceiro e último exemplo clássico é a respeito da vida do rei Davi, que ele cobiçou a mulher do seu próximo, cobiçou a mulher do seu soldado e com ela cometeu adultério. Então aqui temos 3 exemplos clássicos a respeito da cobiça dos olhos, o perigo daquilo que os olhos nos proporcionam. É claro e evidentemente que todos nós estamos sujeitos a esta falha, mas que o Espírito Santo possa nos direcionar e dominar as nossas vidas para que nós não venhamos cair nestes exemplos como tais aconteceram. E por último, Rafael, a soberba da vida. A soberba, Rafael, ela fala da ostentação pretensiosa. Quando alguém tenta demonstrar algo em público com uma finalidade, que essa finalidade sempre vai ser se sobressair, se mostrar. Tem que mostrar uma imagem em público que está acima das pessoas. E geralmente quando a pessoa faz isso, Rafael, ela diminui as pessoas, ela diminui quem está em sua volta. É necessário pisar alguém para estar por cima. Isso é pecado, é soberba da vida. Exatamente. E um outro ponto importante que nós podemos tirar a respeito da soberba da vida, que muitas vezes esses que buscam a todo custo alcançar algum objetivo, algum desejo, que muitas vezes está calçado em egoísmo e em coisas efêmeras, em coisas que são passageiras, transitórias, muitas vezes nós renunciamos à nossa integridade, muitas vezes nós renunciamos àquilo que é correto, muitas vezes nós renunciamos àquilo que é verdadeiro diante do Senhor, e isso nos causa um grande perigo. É preocupante, Rafael, quando nós percebemos que os casos de soberba da vida eles não estão gritantes aí fora. Hoje em dia já é rotineiro, mas nós temos visto isso no meio cristão. Pessoas que vendem a sua imagem, que destroem a sua ética, a sua santidade para estarem por cima. Ei, isso é pecado. Mas Deus nos está trazendo essa reflexão nesse momento. Tomemos cuidado com a soberba da vida. Exatamente. E esta tríade do mundo, da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, nos ensina que tudo isto é fruto de uma cultura materialista. É fruto de um mundo que está tomado pelo materialismo. E como nós dizemos no início desta aula, o embate, o conflito que há entre a justiça de Deus e esta cultura materialista. Tópico de número 3. Entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Primeiro subtópico, a vida é passageira. Durante ao decorrer da leitura da Bíblia Sagrada, nós podemos perceber e entendê-la, que Deus deixa claro que a nossa vida ela é passageira. E nós, como jovens, muitas vezes pensamos que a nossa juventude permanecerá para sempre. Muito pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 90, verso 9 e verso 10, Moisés escreve este salmo, ele diz que aqueles que chegam a 70 a 80 anos de idade, o melhor dos seus dias é canseira e enfado. Ele diz que a nossa vida passa como um breve pensamento. O escritor em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. No capítulo 12, versículo 1 do mesmo livro de Eclesiastes, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E é por isso que nós devemos priorizar para aquilo que é eterno, porque as nossas vidas, ela é passageira, mas nós devemos fincar dentro dos nossos corações e olhar para aquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno permanecerá quando Cristo vir buscar a sua igreja no arrebatamento e todos nós estivermos para lá para todo sempre e em eternidade. E é esta eternidade que nós devemos estar atentos. Por isso, todos nós devemos trabalhar a favor da eternidade, devemos trabalhar a favor daquilo que é eterno. Jesus, em João capítulo 6, versículo 27, diz que os seus ouvintes deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela comida que permanecia para sempre. Em João capítulo 4, versículo 34, diz que a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai e que, portanto, possamos estar dentro do nosso coração a resoluta vontade de fazer aquilo que é da vontade de Deus,
que é buscar a eternidade. Perfeito, Rafael. O apóstolo escrevendo, nós podemos voltar a um versículo do texto que nós lemos, que é João 2:15 ao 17. O 14, Rafael, é aquele que é o texto áureo dos jovens. Todo jovem cristão já ouviu, já aprendeu, já viveu um pouco desse texto que diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em nós e tendes vencido o maligno. Então, nós vimos aqui, Rafael, duas características nos jovens, que eles são fortes, que a palavra de Deus está nele. Nós só somos fortes porque a palavra de Deus está em vós. E isso faz com que nós vençamos o maligno. Deus quer que nós vençamos, Rafael, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Mas precisamos entender que o parâmetro para isso é termos a palavra de Deus em nós. E o Espírito Santo nos há de conduzir a esta vitória. Para concluir o pensamento daquilo que o Rafael já falou, Jonatas Edwards, ele disse, e era um desejo dele: crava em meus olhos a eternidade. Justamente olhando, fixando, focando naquilo que é eterno. Que possamos viver como Jonatas Edwards, olhando para a eternidade. E não esquecer que nós somos fortes. Nós podemos vencer, nós somos jovens. Nós podemos vencer cobiça e orgulho porque a palavra de Deus está em nós. E nós temos vencido o maligno. E a partir disso, de toda esta lição, há aqui, portanto, um conflito que só vai terminar quando Cristo voltar, como eu disse ainda há pouco, que há um conflito entre o materialismo, que é temporário, que é passageiro, contra a vontade de Deus, que é eterna. Deus nos chama para fazer a sua vontade é eterna e devemos buscar isso. Portanto, aí há um conflito entre o materialismo temporário e passageiro deste mundo contra a vontade eterna do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Queremos desde já agradecer a você que ficou até o final deste vídeo, que foi edificado. Viu? Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, Rafael. E a gente reforça o convite. Aos sábados na congregação Monte Carmelo, nosso núcleo extremo, iniciando nosso núcleo da classe de jovens da revista Nova. Então participe conosco, você vai ser abençoado, vai ser edificado e de certo vai ter conteúdo para levar para sua escola dominical. Então participe conosco. EBD Núcleo, priorizando a palavra.